palavra. E nesta noite nós vamos prosseguir com a nossa série do Sermão da Montanha. E nós já estamos aí caminhando para a reta final desse sermão poderoso, o sermão mais conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado por alguns teólogos como a plataforma do Reino de Deus. E nós estamos no capítulo 7. E o tema da mensagem nesta noite é as duas portas. Esse é o tema desta noite. Eu peço você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Palavras do nosso Senhor Jesus, e assim diz o texto: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela palavra lida nesta noite. Te louvamos por tua bondade, que nos atraiu a esse ambiente de comunhão, de adoração, de gratidão. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite, de uma vez por todas, o Senhor arranque das nossas vidas tudo aquilo que nos arranca da sua presença. Que o Senhor transforme corações, transforme o nosso entendimento, mude as nossas vidas, porque os teus discípulos são chamados a trilhar esse caminho estreito. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e faça a tua obra em nossos corações, em nossas famílias nessa noite, Pai. Abençoe as nossas casas, abençoe os nossos matrimônios, abençoe os nossos filhos, e que tudo essa noite venha cooperar para que o teu nome cresça cada vez mais e mais em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. As duas portas. Você sabe o que é um falso dilema? Eu disse de manhã que o falso dilema é quando eu apresento um problema com apenas duas saídas, sendo que, na verdade, há várias possibilidades de solução. Eu escondo essas várias possibilidades e apresento apenas duas. Isso é um falso dilema. Falso dilema é quando alguém te pressiona, tenta te encurralar, te colocar contra a parede, e chega diante de você num tom um pouco agressivo e diz: olha, você tem que escolher agora. Ou você está do lado A ou do lado B, se decida. E aí você fala: mas espera aí, tem o lado C, o lado D, o lado E, e por aí vai. Falso dilema é quando alguém te coloca em xeque e diz: você tem que escolher agora, é vermelho ou é azul? E você diz: espera aí, mas tem roxo, tem bege, tem marrom, tem outras possibilidades. E de fato nós entendemos que a vida, ela é cheia de falsos dilemas. E geralmente os falsos dilemas, eles só funcionam no grito, só funciona na base da pressão, de colocar pessoas contra a parede. Contudo, olhando para os versos 13 e 14, aqui do Mateus capítulo 7, Jesus não está nos apresentando um falso dilema. Não é um dilema falso, pelo contrário, eis aqui um dilema real. Um dilema verdadeiro, é o que podemos chamar nessa noite de o dilema das duas portas. Esse dilema é real porque, de acordo com o texto, não existem 3, 4, 5 ou mais portas. Não existem outras opções.
Não existem outras vias, outras possibilidades. Por isso se trata de um dilema verdadeiro. É o dilema das duas portas. E nós sabemos que o dilema verdadeiro, ele requer uma escolha entre alternativas opostas. Dilema verdadeiro requer uma decisão entre duas premissas que são mutuamente excludentes. Se você abraça uma, você abre mão de outra automaticamente. Então isso se trata de um dilema verdadeiro. Portanto, o texto nos fala de uma escolha inevitável. São duas portas, são dois caminhos e dois destinos totalmente diferentes. E tanto eu quanto você recebemos da parte de Deus a responsabilidade de decisão. A decisão está em nossas mãos. Portanto, nesta noite eu quero apresentar a vocês estas duas portas. E cada uma delas possui um nome. A primeira porta é o que podemos chamar nessa noite de porta da perdição, que é a porta larga. E a segunda porta é o que podemos denominar de porta da vida, que é a porta estreita. E eu disse de manhã que enquanto preparava essa mensagem, eu fui tomado de uma certa nostalgia, porque eu me recordei de dois programas de TV, na época que eu era criança. Um programa tinha a porta dos desesperados, e o outro tinha a porta da esperança. A juventude nem faz ideia do que eu estou falando, mas a velha guarda talvez vai entender o recado. É, né? Está falando aí, ó. Tem a galerinha que anda na Arca de Noé, vamos lá. A porta da perdição é justamente essa porta dos desesperados. E a porta da vida para nós é a porta da esperança, a porta estreita. Então falaremos destas duas portas. A primeira delas é a porta da perdição, a porta larga. Jesus disse no verso 13: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olhando para esse versículo, existe um raciocínio lógico, existe uma construção, porque a porta larga, uma vez aberta, ela te dá acesso a esse caminho espaçoso. E o caminho espaçoso possui um GPS, possui um Google Maps, um Waze que te leva para a perdição. E aqui no verso 13, perdição é um sinônimo para inferno. Portanto, a porta larga abre caminho para o inferno, para a perdição eterna. E uma vez que você abre essa porta, você tem uma infinitude de possibilidades pecaminosas. Porque nesse caminho largo, você encontra quase de tudo. Você encontra mundanismo, que consiste em um sistema de valores que afeta o coração humano e que o coloca em oposição ao Criador de todas as coisas. Estamos falando de um sistema anti-Deus. Nesse caminho largo, nós encontramos o que no contexto pós-moderno conhecemos como hedonismo, que é a visão individualista de que o prazer é o único critério da vida. É a busca desenfreada pelo prazer imediato. E não importa quais serão os meios utilizados para se obter o prazer, e também não importa as consequências, porque o importante para essas pessoas é ter prazer aqui e agora, custe o que custar. E é por isso que Paulo, na segunda carta a Timóteo, vai dizer que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso a gente encontra nesse caminho bem amplo. No caminho largo nós também encontramos o que podemos chamar filosoficamente de relativismo. Um relativismo que nos ensina que o mundo é plural, onde cada um tem a sua própria verdade. Então nesse caminho largo não existe verdade absoluta, é tudo relativo. Não existe certo ou errado, porque o que é errado para você pode não ser para mim e vice-versa. Então o relativista é aquele que diz o seguinte: a grama não é verde, a grama é da cor que eu quiser que ela seja. Se eu quiser que ela seja rosa, ela vai ser rosa. Se eu quiser que ela seja azul, ela vai ser azul, porque eu tenho a minha própria verdade. E nesse relativismo, o ser humano vai se tornando senhor absoluto do seu próprio coração.
Mas nós, filhos de Deus, somos diferentes. Nós cremos em verdades absolutas. Nós cremos que Jesus é a verdade. Cremos que a palavra de Deus é a verdade. Cremos que Jesus é Senhor e Salvador. E só Ele é o caminho de volta para Deus Pai. Nós cremos em verdades absolutas. Preste atenção. Jesus disse que são muitos os que entram pela porta larga. Existe então uma multidão transitando pelo caminho largo. E eles amam esse caminho, porque esse é o caminho onde nada é proibido. Não existem regras, não existem valores, não existe um freio moral, porque nesse caminho vale tudo. Pois a porta da perdição te dá acesso à estrada das liberdades sem limites. A porta da perdição te dá acesso a um caminho onde você faz o que quiser da sua vida. Você pensa o que você quiser, você fala o que você quiser, você assiste o que você quiser, você cobiça o que você quiser. Ou seja, estamos falando de um caminho onde a regra é não ter regra, onde é proibido proibir. Você pode nesse caminho se embriagar com todos os prazeres imediatos. Você pode atender todos os desejos do seu coração caído. Afinal de contas, estamos falando de um caminho de permissividade e frouxidão moral. Vale de tudo. Então essa porta, ela te dá acesso a tudo isso. A porta larga nos dá acesso ao que conhecemos como um caminho de facilidades. E por que a porta larga é um caminho de facilidade? Porque nesse caminho, você não precisa renunciar a nada. Não precisa. Você não precisa mudar de vida. Nesse caminho você não tem ninguém para confrontar os seus pecados. Nesse caminho você faz o que quiser da sua vida. Contudo, o destino final desse caminho, meus irmãos, é terrível. E por que é terrível? Porque Jesus disse que esse caminho conduz à perdição. E agora há pouco eu disse que perdição aqui no texto é sinônimo para inferno. E deixa eu te falar uma coisa. Inferno na Bíblia não é um mito. Inferno não é figura de linguagem, é literal. O inferno é real. A Bíblia diz que inferno é lugar de sofrimento inimaginável. Em Mateus 13, Jesus diz que quem para lá só vai ter que choro e ranger de dentes. Inferno é um lugar de sofrimento eterno, porque Apocalipse capítulo 20 diz que haverá tormento de dia e de noite por todo sempre. Inferno é lugar onde não existe esperança. Esperança existe em vida, no tempo que se chama hoje. A nossa esperança é Cristo, mas quando o inferno chegar, esse é o ambiente onde não existe mais esperança. Pastor, mas isso é muito sério. É sério mesmo. E por que muito crente não para pensar nessas coisas futuras? Eu sei por que muitos não pensam, não se importam com isso. Porque são pessoas que foram arrebatadas por uma cultura imediatista. Elas só pensam no agora, porque ninguém, afinal de contas, quer saber desse papo de eternidade. Elas só pensam assim, vamos viver a vida, porque tá bom demais do jeito que está. E muitas pessoas estão nesse caminho largo do auto-engano. E elas estão lá porque, aparentemente, a porta larga é uma boa escolha. Aparentemente, a porta larga é uma decisão vantajosa, porque parece ser um caminho muito legal, parece ser um caminho completamente divertido. Só que, meu irmão, as aparências enganam. O prazer pelo pecado hoje te conduzirá ao desprazer pelo inferno por toda a eternidade. Então, a aparente doçura do caminho largo um dia vai se converter em amargura eterna. E toda falsa alegria desse caminho vai dar lugar ao choro e ranger de dentes. Eu disse de manhã que, para quem assistiu o primeiro filme da franquia, da trilogia Matrix, nós temos uma cena logo no começo do filme, onde o personagem chamado Morfeu, ele apresenta 2 pílulas ao Thomas Anderson, interpretado pelo Keanu Reeves. E ao apresentar as 2 pílulas,
para que ele tome uma decisão, o Morfeu faz uma pergunta para ele. E a pergunta é da seguinte forma: Thomas Anderson, você acredita em destino? E ele respondeu: não, eu não acredito. E o Morfeu faz uma nova pergunta: mas por que você não acredita em destino? E o Neil, no caso do Thomas Anderson, ele responde: porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha própria vida. Eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha própria vida. Esse é o pensamento de quem trilha o caminho largo. É alguém que não gosta da ideia de não poder controlar a própria vida. E por isso ele ignora como será o fim de todas as coisas. É alguém que quer ser Deus de si mesmo, que deseja ser Senhor do seu próprio coração. E por isso eles ignoram o destino final desse caminho largo. Por isso eu repito, a porta larga dá acesso a esse caminho de facilidades. Só que o destino final é terrível. Assim entendemos que a porta da perdição é, na verdade, a porta da ilusão. É a porta do auto-engano. É o caminho da falsa liberdade. É onde o ser humano acredita que é livre para fazer o que quiser, mas no fundo, ele é escravo do pecado. Ele é escravo dos seus próprios desejos. E ele vai avançando cegamente nesse caminho da perdição eterna. E na linha de chegada, ao invés de receber uma medalha, ele recebe uma sentença de morte. É por isso que Provérbios 14 vai dizer que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. É isso que nessa noite estamos chamando de porta da perdição. Porque esse, de acordo com a Escritura, é o caminho largo. O fim dele é morte eterna. Então entendemos o que é uma porta larga. Agora, Jesus não para por aí. Nós temos que falar também da outra porta, a qual nós estamos chamando nessa noite didaticamente de porta da vida, que é a porta estreita. E Jesus disse no verso 14: estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Poucos. Então essa porta estreita te dá acesso a um caminho apertado. E o caminho apertado também tem um GPS, tem o Google Maps, que te leva a esse destino final, que é a vida eterna. E preste atenção na fala de Cristo. Preste atenção, Jesus disse que são muitos os que entram pela porta larga, muitos. Em contrapartida, ele diz que são poucos os que ingressam nessa porta estreita. E essa fala de Cristo nos ensina um princípio elementar. O princípio de que nem sempre a maioria tem razão. Grave isso no seu coração. Nem sempre a maioria tem razão. Só porque lá fora tem muita gente fazendo alguma coisa, não significa que estão fazendo o correto. Porque quantidade não é garantia de nada. Porque a verdadeira fé não se mede com estatísticas. Porque nem sempre a maioria tem razão. Então para com essa história: pastor, está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. E o texto diz que são poucos os que encontram a porta estreita. São poucos que acessam a porta da vida. São poucos que acessam o caminho apertado. E por quê? Porque esse caminho apertado é o caminho da renúncia, é o caminho do sacrifício, é o caminho do esforço suplementar, é o caminho onde eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo o meu Redentor. Eu disse de manhã que quem já foi num estádio de futebol vai entender essa dinâmica das duas portas. Principalmente se você foi numa partida de futebol no estádio da cidade de Uberlândia. Porque para você entrar no estádio, existe uma fila gigantesca e uma porta pequenininha, parecendo um matadouro. Só passa um por vez naquela porta. É uma portinha estreita, gente. Mas depois que o jogo acaba, você não sai por essa mesma porta. Eles abrem os grandes portões. Então isso significa que a saída do jogo é sempre mais fácil e mais confortável do que a sua entrada. Eu estou dizendo isso porque da mesma forma acontece na vida cristã. Para você entrar no jogo da vida eterna, a porta é muito estreita.
Mas para você sair desse jogo da vida, as portas estão escancaradas. São muitas oportunidades de ir para o mundo, de continuar pecando, de viver na imoralidade. Então, para sair do jogo da vida é muito fácil. Não vai te faltar proposta, convite, tentação. Muitos não permanecem no caminho apertado, porque esse caminho, gente, requer renúncia, sacrifício e esforço. E a maioria está correndo disso. A maioria quer good life, quer viver um evangelho Nutella, né, como estão dizendo por aí. Então, nesta vida, a gente precisa entender que nós somos como viajantes nessa vida. Nesta vida nós somos como peregrinos. E a grande diferença é que quem anda no caminho largo consegue trazer consigo as bagagens do pecado. Porque no caminho largo você não precisa de renunciar a nada. Você não precisa deixar nada para trás. Você consegue trazer consigo todas as suas manias, todas as suas falhas morais, toda a sua vida pregressa, porque nesse caminho é largo, cabe de tudo nesse caminho, pode trazer tudo, não precisa abandonar nada. Mas no caminho estreito é diferente, porque no caminho estreito, se você não abandonar as bagagens do pecado, não tem como passar. Porque o caminho que conduz à vida é muito apertado. Então nesse caminho não cabe o orgulho, não cabe a mentira, não cabe a idolatria. Nesse caminho estreito não cabe a hipocrisia, não cabe a imoralidade, não cabe a justiça própria, não cabe o seu passado, não cabe a velha vida. Então tem que renunciar tudo. Portanto, quem abandona, ou melhor, quem não abandona a velha vida, não consegue atravessar o caminho de Cristo. Porque nessa estrada só passa o ser humano que não está cheio de si. Só cabe o ser humano de coração arrependido. Só cabem aqueles que se diminuíram para que Cristo pudesse crescer. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pastor, por que essa porta da vida ela tem que ser estreita? Ela é estreita porque ela tem a medida de Cristo. Ela tem a medida do Cristo que, mesmo sendo rei, se fez servo, se humilhou, se fez pequeno, se esvaziou da sua glória. Portanto, enquanto o ser humano for soberbo, duro de coração, cheio de si, ele jamais vai ter a medida ideal para atravessar essa porta. Porque quem tem um ego grande não passa por um caminho apertado. Quem tem o orgulho largo não cabe numa porta estreita. Se na porta larga você passa de peito estufado, de nariz empinado, na porta estreita você precisa se curvar em arrependimento para poder passar por ela. Tem que se converter e se tornar pequeno como uma criança para conseguir entrar na porta estreita do reino dos céus. Mas pastor, como é que eu faço para saber se eu já passei pela porta estreita, se eu estou nesse caminho apertado? Como que eu faço para saber isso? E eu creio que a melhor evidência para expressar se estamos nesse caminho é um desejo sincero por santificação. Porque a porta estreita é a fase inicial, é o que a gente chama de conversão. E o caminho apertado é o processo teológico de santificação progressiva. Portanto, quem já passou pela porta estreita, quem de fato já se converteu, terá um desejo constante de se santificar. Porque se você, meu irmão, minha irmã, não tem o desejo de se santificar, você ainda está andando pelo caminho largo. E cuidado. Se você não se entristece quando peca, você ainda não passou pela porta estreita. Se você tem pensamentos impuros, se você cobiça aquilo que não te pertence, se você mente, se você fala mal das pessoas, isso não te incomoda em momento algum, então você ainda não entrou pela porta estreita. Não entrou. Agora, se já estivermos no caminho apertado, qualquer falha que tivermos, e teremos, e temos, qualquer tropeço, qualquer pecado vai gerar em nós uma profunda tristeza, uma profunda contrição provocada pelo Espírito Santo.
Haverá em nós um sincero desejo de fazer guerra contra o pecado, um desejo de buscar a santificação. Essa é a evidência de que a salvação de Deus já nos alcançou. Porque o caminho apertado, ele vai nos limpando de coisas que a gente não pode carregar nessa jornada. E Cristo é o próprio caminho. É Ele quem nos aperta, é Ele quem nos pressiona, é Ele quem nos limpa e nos santifica. O caminho é Cristo. E aqui nós entendemos que os discípulos de Jesus são aqueles que andam no caminho apertado. Eu sei que a porta estreita é a porta da cruz. E a mensagem da cruz nunca foi popular. A mensagem da cruz não é pop. A mensagem da cruz não dá like. A mensagem da cruz nem sempre enche igrejas. O evangelho não é pop. Contudo, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Por isso, não se assuste. Se você decidir abandonar o caminho largo nessa noite para trilhar o caminho estreito, eles vão rir de você. Eles vão zombar da sua decisão. Vão dizer que você ficou louco, vão te insultar, vão te perseguir, vão te pressionar de todos os lados, mas se mantenha firme. Lembre-se de que nem sempre a maioria tem razão. Por isso, não tenha medo da opinião pública. Não tenha medo das críticas. Você não tem que agradar todo mundo. Você precisa agradar a Cristo. Por isso, tenha coragem e se mantenha firme nesse caminho que conduz à vida. Porque nós não estamos sozinhos nesse caminho. Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, a porta pode ser estreita, o caminho pode ser apertado, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Por isso que Paulo disse: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. É Paulo que disse aos romanos: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós seremos glorificados, nós reinaremos com Cristo e viveremos por toda a eternidade na presença do nosso Pai. Eu sei que no dia que se chama hoje, eu sei que o caminho largo, ele parece ser mais atrativo. O marketing do caminho largo, ele é fantástico. Ele ataca dores e desejos. Ele tem esse poder de persuasão, de atrair pessoas. Ele é bom na sua comunicação, na sua performance midiática. Então eu sei que o caminho largo, ele é atrativo. Pense comigo. Se você precisa percorrer um trajeto, um determinado trajeto, e nesse trajeto você tem duas opções. De um lado, você tem uma estrada reta, completamente asfaltada, com acostamento, com 10 faixas para percorrer esse trajeto. Do outro lado, você tem um matagal, e a única coisa que você tem na mão é um facão, para abrir ali uma trilha com toda a dificuldade até chegar ali no seu destino. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas opções é mais atrativa? É lógico, né, que o caminho com as 10 faixas asfaltadas, tudo com acostamento, é mais atrativo do que eu pegar um facão e tentar abrir um novo caminho com muita dificuldade até chegar no destino final. Só que tem um grande detalhe, porque no texto Jesus não está nos chamando para comparar caminhos, Ele está nos chamando para comparar destinos. Porque se você comparar caminhos, é claro que você vai escolher o caminho largo, porque ele é mais atrativo, ele é mais gostoso, é mais confortável. Mas se você aprender a comparar destinos, você vai entender que o caminho apertado no final vale a pena. Então a grande pergunta para nós nessa noite é a seguinte: o que é que tem no fim desses caminhos? É isso que vai determinar a nossa decisão. Porque não importa se o caminho é mais ou menos atrativo, não importa se o caminho é mais ou menos difícil, o que importa é o que é que nos espera no final de tudo. Nós só iremos abraçar o caminho estreito se tivermos a convicção, a certeza de que Jesus nos aguarda no fim dele.
se os seus olhos estiverem no autor e consumador da fé que é Cristo, não importa o quão apertado seja o caminho, você vai continuar prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo está no final desse caminho. E eu quero encerrar reforçando essa verdade. Há dois caminhos, há duas portas diante de nós, e não existe um meio termo, não existe uma terceira via, não existe um campo de neutralidade, é céu ou inferno, é vida ou morte. Ou você escolhe a porta larga da perdição, ou você escolhe a porta estreita que conduz à vida. E Jesus, assim como se estivéssemos fazendo uma prova, Jesus soprou a resposta. Ele diz no início do verso 13: entrem pela porta estreita. E deixa eu te contar um segredo. Sabe essas duas portas, a estreita e a larga? Por incrível que pareça, as duas, no final, vão nos levar até Deus. Não, pastor, agora você está se contradizendo, né? Viajou na maionese. Não, é isso mesmo. As duas portas irão, no final de tudo, nos levar até Deus. Mas existe uma diferença. E a diferença é que a porta larga nos levará a Deus na condição de réus, enquanto a porta estreita nos levará a Deus na condição de filhos amados. Ou seja, no final do caminho largo, o ser humano vai receber a ira de um juiz e vai ser lançado no inferno. Vai receber o cálice da ira de Deus. Mas no fim do caminho estreito, o ser humano vai receber o abraço de um pai amoroso. Por isso você quer que naquele grande dia, Deus te receba como um juiz ou como um pai amoroso. Então escolhe a porta da vida. Pastor, mas onde que eu vou encontrar essa porta estreita? Onde que eu encontro esse caminho apertado? E eu quero te dizer essa noite que Jesus é a porta estreita, que Jesus é o caminho apertado. Em João 19, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, vai ser salvo. Em João 14, 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus é o caminho que leva ao Pai. O que Jesus está dizendo é: eu sou a porta estreita, eu sou o caminho apertado, eu sou a sua companhia até o fim da jornada. Então qual é a sua decisão nessa noite? São duas portas diferentes, são dois caminhos distintos, são dois públicos distintos, e também são dois destinos totalmente opostos. Portanto, qual é a sua decisão? Não se esqueça, só há uma porta que conduz à vida, só há um caminho para o Pai, só há um caminho, que é Cristo, o único mediador entre Deus e os seres humanos, o nosso Senhor Jesus. E mediante essa palavra, por gentileza, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, que você fechasse os seus olhos, mas que em nome de Jesus você abrisse o seu coração nessa noite, porque Deus te deu uma responsabilidade de decisão. Os seus pais não podem decidir por você, o seu cônjuge não pode decidir por você, a decisão é sua, é pessoal e intransferível. Então nós estamos diante de duas portas, e Jesus diz: escolhe a porta estreita, escolhe a porta da vida, porque no final vai valer a pena. Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti nessa noite, e nós te suplicamos que a Tua graça seja liberada sobre nós mais uma vez, Pai. Se porventura temos andado no caminho largo, Deus, nos arranca desse caminho essa noite, em nome de Jesus. Que haja arrependimento, que haja mudança de vida, e que possamos de uma vez por todas abandonar as bagagens da velha vida, porque senão não vamos conseguir prosseguir no Teu caminho, Pai. E pela fé nós cremos que em Ti somos fortalecidos para fazer o que deve ser feito. Que o Senhor encontre em nós um coração arrependido, um desejo sincero de trilhar o caminho estreito e de viver pela fé todos os dias até a sua volta.
que o Teu Espírito venha nos convencer das nossas fraquezas, que o nosso coração possa se entristecer no momento das quedas, e que venhamos desejar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, que o Teu Espírito faça a Tua obra em nós. Nós estamos aqui, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, porque nós queremos seguir o Teu caminho de vida, Pai. Queremos esta porta de vida eterna que o Senhor fez por meio da cruz para cada um de nós. É o nosso desejo nessa noite, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. E ainda com seus olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu me arrependo da minha velha vida e deixo para trás toda essa bagagem, porque nesta noite eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor e decido trilhar o caminho de Jesus. Amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, estenda a sua mão bem alta assim, você que fez essa oração. Eu vejo uma mão levantada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Vejo mãos lá atrás levantadas. Deus abençoe a sua vida. É tempo de salvação, é tempo onde Deus faz novas todas as coisas. É tempo onde Deus está te resgatando desse caminho largo e te trazendo para esse caminho de vida. Pai, eu te apresento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e eu te peço, ó Deus, que nesta noite a Tua graça salvadora possa abraçar cada uma dessas vidas, ó Pai. Te peço que o Teu Santo Espírito possa fortalecer cada coração para toda boa obra. Fortalece essas mãos, firma esses passos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus, eu te peço que seja um novo tempo na vida dessas famílias, que seja um novo tempo nesses corações, Pai, e que em breve possamos ouvir testemunhos de uma nova restauração, de um novo tempo nessas casas, nesses corações, para a Tua glória, Pai. Que eles sejam guiados em todo o tempo pela verdade da Sua palavra, pelo soprar do Teu Santo Espírito, até aquele grande dia, onde no final desse caminho, em unidade, nós receberemos o abraço do nosso Pai amoroso. Por isso, como igreja, nós abençoamos essas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento, e nós cremos que vai valer a pena. Aleluias. Sustenta
Te louvamos pelo teu sacrifício, ó Pai. Nós aguardamos com esperança o dia em que o Senhor virá. E nós cremos que tudo que passamos nessa vida, Pai, cada lágrima, cada dor, cada sofrimento, vai valer a pena, Pai. Porque receberemos o teu abraço de amor. Esse é o nosso desejo, esse é o anseio da sua igreja, Pai. E nós esperamos pela sua volta, o dia em que todo olho verá, toda língua há de confessar que tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso nós desejamos por esse dia, e como igreja nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor, ora vem Senhor. Nós ansiamos pela sua volta, nós queremos mais e mais e mais.